Vamos mergulhar numa história que começa em Jerusalém, bem no meio da festa de Pentecostes. A cidade está borbulhando de gente, peregrinos de todos os cantos do mundo. E no meio dessa agitação toda, numa casa, um grupinho de seguidores de Jesus está lá, reunido. Mal sabiam eles que estavam prestes a se tornar o centro de um evento que, nossa, mudaria a história para sempre. E aí que tudo começa, com um som. Mas olha, não era um vento qualquer não. A descrição é de algo que veio do céu. Um som violento, que simplesmente tomou conta da casa inteira. Era um anúncio, sabe? De que algo muito além do natural estava prestes a acontecer. Depois desse barulho todo, vêm as imagens. Chamas, que pareciam línguas de fogo, começam a se dividir e pousar em cada uma das pessoas ali. E aí, vem o mais impressionante de tudo. Todos eles ficam cheios do Espírito Santo e, do nada, começam a falar em várias outras línguas, idiomas que eles nunca tinham aprendido. É uma confusão de sentidos, né? Som, visão, fala, tudo ao mesmo tempo. Bom, um evento desses não ia passar batido, claro. O barulho foi tão alto que atraiu uma multidão. E o que era um momento privado ali dentro da casa, de repente vira um espetáculo público. E essa multidão não era só de gente dali, de Jerusalém. Eram judeus super devotos que tinham viajado de todos os cantos do império para a festa. Esse detalhe, olha, ele é fundamental, porque é isso que prepara o cenário para o milagre das línguas que estava prestes a acontecer. Agora, o interessante aqui é a diversidade. Partos, lá do leste, romanos, do oeste, líbios, do sul. O texto faz questão de listar toda essa variedade para deixar bem claro que cada pessoa de cada um desses lugares estava ouvindo aqueles galileus falando em sua própria língua. A reação da galera se dividiu e feio. De um lado, um espanto absoluto. Pessoas ouvindo suas próprias línguas faladas por gente simples da Galileia. Do outro lado, ceticismo total. Alguns começam a zombar, achando a explicação mais simples possível. Ah, eles devem estar bêbados. E no meio de toda essa confusão, de todo esse debate, surge a grande pergunta que fica no ar. E não é só curiosidade, é uma busca real por um sentido, por uma explicação para algo que desafiava toda a lógica. E é então que um homem dá um passo à frente para responder. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, toma a frente para tentar explicar o inexplicável. O Pedro, ele começa de um jeito bem prático. Ele joga por terra aquela acusação de embriaguez com uma lógica super simples. Pessoal, são só 9 da manhã. E pronto. Com essa frase, ele já prepara todo mundo para ouvir a explicação de verdade. Aqui, Pedro dá um novo significado para o que estava acontecendo. Ele diz que aquilo não era um evento aleatório. Era o cumprimento de uma profecia antiga, do profeta Joel. Ele conecta aquele momento a uma promessa de séculos atrás, de que Deus um dia derramaria seu espírito sobre todas as pessoas. A partir daí, o discurso de Pedro foca totalmente em Jesus. Ele constrói o argumento em 3 partes bem claras. Primeiro, ele lembra a todos da vida de Jesus, dos milagres que todos viram. Segundo, ele confronta a multidão diretamente, falando da participação deles na crucificação. E terceiro, ele anuncia a grande virada da história, a ressurreição. Para provar que a ressurreição era real, Pedro de novo busca as Escrituras, dessa vez citando o rei Davi. O argumento é o seguinte: Davi não podia estar falando de si mesmo porque todo mundo sabia onde ficava o túmulo dele. Logo, Davi só podia estar profetizando sobre o Messias, cujo corpo não sofreria decomposição. E aqui vem o golpe final do sermão dele. Ele amarra todas as pontas. Aquele mesmo Jesus que eles viram e crucificaram é, na verdade, o Senhor e o Messias prometido que foi exaltado por Deus. Uma declaração, nossa, direta e impossível de ignorar. O impacto dessa mensagem foi imediato e profundo. A história agora muda, do orador para a reação da plateia, que foi completamente transformadora. O texto diz que eles ficaram profundamente aflitos. A acusação de Pedro pegou em cheio. A pergunta deles não é mais o que isso significa, mas algo muito mais pessoal, mais urgente. E agora? O que a gente faz? Então mostra um caminho claro para eles. A resposta tem 2 partes: arrependimento, que é basicamente uma mudança de mentalidade e de coração, e o batismo, um ato público para se identificar com Jesus. E a promessa que vem com isso é o perdão e o mesmo Espírito Santo que eles tinham acabado de testemunhar. E a resposta a esse chamado? 3.000 pessoas. Num único dia, depois de um único sermão. Aquele pequeno grupo se transforma numa comunidade de milhares. É um número impressionante.
O que acontece em seguida é tão incrível quanto os milagres daquele dia. Essas 3.000 pessoas não simplesmente vão para casa. Elas instantaneamente formam um tipo de comunidade totalmente nova e radical. A vida deles passa a girar em torno de 4 pilares. Havia uma vontade enorme de aprender com os apóstolos, de viver em união uns com os outros, de compartilhar refeições e de orar juntos. Isso virou tipo o coração da nova comunidade. E isso aparecia de formas bem práticas. Eles dividiam tudo. A fonte diz que eles vendiam suas propriedades para cuidar de quem precisava. A vida deles ficou profundamente conectada, misturando encontros públicos lá no templo com as refeições mais íntimas dentro de casa. E esse jeito de viver não passou despercebido. Eles ganharam a simpatia do povo em geral e, por causa disso, o movimento não parou de crescer. Aquele aumento inicial de 3.000 pessoas foi só o começo de um crescimento que acontecia todo dia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A história de Pentecostes não é só sobre um evento espetacular, mas sobre a faísca que acendeu uma chama. Como é que o som de um vento, a visão de fogo e um único sermão em Jerusalém criaram as bases para uma fé que se espalharia pelo mundo inteiro? O que aconteceu naquele dia continua ecoando até hoje.